Olá pessoal, nós vamos agora iniciar nossa aula de número 5 do curso de Histologia e Biologia Molecular, transcrição do DNA. Então, tendo em vista o dogma central da Biologia Molecular, como nós já estamos estudando nas nossas aulas, nós falamos sobre o processo de replicação do DNA, como isso ocorre na fase S do ciclo celular da entéfase, né, com o objetivo de replicar o genoma dessa célula de divisão celular. Certo? Hoje nós falaremos do segundo passo central, que é a transcrição dos genes contidos nesse genoma. E detalhes, né, contextualizando em quais situações esse processo ocorre. É um processo constante na célula, né? A primeira etapa da expressão gênica, da expressão da informação do gene, consiste no processo de transição. Nós estudaremos no de hoje a transição. Bem, transcrição, pessoal, basicamente é o processo fisiológico que ele vai refletir o estado fisiológico daquela célula. Na verdade, a transcrição ela vai refletir todo o transcriptoma de uma célula. Transcriptoma se refere ao conjunto de genes que são expressos, né, a nível de transição, ok? De forma mais objetiva, então, se nós tirarmos aqui a dupla fita do DNA, que contém informação genética, a dupla fita ela pode se organizar dessa forma. Nós temos a fita codificadora, onde está contida ali a informação do gene em si. Né? Que informação é essa? A sequência de códons que codifica os aminoácidos, né, da futura proteína, bem como a sua fita complementar, que nesse caso será a fita molde na transição. Então, o que é feito na transição? A transição é um processo no qual a célula ela sintetiza uma cópia, certo? Uma cópia de RNA da fita codificadora, ok? Então ela vai realizar uma cópia na versão de RNA da fita codificadora. Então, se nós observarmos aqui os códons que formam essa fita codificadora, observamos que no transcrito, né, no RNA mensageiro ou no pré-mRNA, ou seja ele ribossomal, seja ele transportador, nós teremos aqui, né, aos códons na versão de RNA, referentes aqui à fita codificadora. A fita molde ela tem um fundamental importância porque ela será obviamente o molde, né, a partir da qual será sintetizada o transcrito, ok? Falaremos desse processo ao longo da aula de hoje. Então, como você já sabe, repetindo ao longo das aulas, transcriptoma corresponde ao total de genes expressos, o total de transcritos, né, que uma célula gera, né, um dado tipo celular gera em um estado funcional, fisiológico ou patológico específico. Então, a forma como a célula irá expressar esse genoma, né, isso é em função de qualquer situação que ela esteja atravessando, né, isso será para nós o transcriptoma, ok? Bem, vale ressaltar também, temos em mente uma comparação dos processos, né, que estamos estudando até agora. Então, o processo de replicação e de transição. A replicação do DNA, a gente tem que ter em mente que ela ocorre no genoma inteiro, com um propósito de duplicar o genoma dessa célula para preparar essa célula para o processo consequente, né, de duplicação, né, de mitose, certo? Enquanto que a transcrição do DNA, do RNA, nesse caso, a transição desse DNA em RNA, ela corresponderá a apenas uma porção desse genoma, apenas ao gene. Ou esse gene pode codificar uma proteína em si, ou codificar um RNA transportador ou um RNA ribossomal, ok? No tocante à direção de síntese, então ambos os processos, eles se dão, a síntese, ela se dá no sentido 5' e 3', porque tanto a DNA polimerase como a RNA polimerase, né, elas têm um sentido de síntese 5'. Como eu falei anteriormente, o terceiro ponto de diferença é que a replicação ela ocorre no genoma inteiro, todo o cromossomo ele é replicado, enquanto que a transcrição ela ocorre apenas em segmentos gênicos, né? Apenas nas sequências que correspondem aos genes e sequências acessórias que falaremos, né, na aula de hoje, em especial as porções 5' e 3' UTR, que também são transcritas, né? A gente vai falar da organização do transcrito na aula de hoje.
tá? Uma diferença importante nesse caso, se baseia na natureza da enzima. A replicação do DNA, ela requer um primer de RNA, né? Porque a DNA polimerase, ela não consegue iniciar uma síntese se não houver, né, uma âncora, né, 3' OH, perdão, para iniciar assim a adição dos nucleotídeos, né? Você pode chegar aqui no link da aula anterior que nós falamos disso, tá? No caso da processo de transição, a enzima que fará a síntese desse RNA será, obviamente, a RNA polimerase, né? A RNA polimerase, seja ela 2, que vai sintetizar o mRNA, ou as demais, que não falaremos no aula de hoje, em eucariotos. RNAs polimerases não necessitam de primers, elas não necessitam de iniciadores. Elas podem iniciar a síntese de uma fita de RNA na ausência de um primer. Elas não requerem esse primer para iniciar essa síntese, essa polimerização. Uma outra diferença também, né, as duas fitas da dupla hélice são copiadas, né, na replicação. Então, na replicação, o processo é semi-condutivo, né, as duas fitas são copiadas. Enquanto que na transição, né, uma das fitas é copiada, que é a fita codificadora, como eu falei no slide anterior. A outra fita ela serve como molde para dessa versão de RNA da fita codificadora. Ok? Em qual contexto esses dois processos ocorrem? Outra diferença. Então, a replicação do DNA ela ocorre na fase S da intérfase, para preparar essa célula para a divisão celular, para poder duplicar o genoma dessa célula. Enquanto que a transcrição do RNA ela ocorre em intérfase. Né? Então, tanto na fase G1 como na fase S, como na fase G2, essa célula precisa expressar genes específicos para poder justamente organizar todo esse processo de divisão celular. De uma forma geral, ok? Bem, então, outras diferenças com base na transição em procariotos e eucariotos agora. Então, comparando os organismos celulares que nós estamos possíveis, né, procariotos e eucariotos, nós temos diferenças importantes também. Então, considerando em especial os procariotos, nós temos aqui basicamente que a ausência, né, de um núcleo delimitado fisicamente do genoma dos procariotos está presente ali, totalmente exposto de uma bactéria, de um eucarioto, de um arqueia ou uma bactéria, o que vai acontecer? O processo de transcrição ele vai ocorrer simultaneamente ao processo de tradução. Como assim? Então, à medida que esse transcrito for sendo gerado, ou seja, ele é gerado 5 linhas, 3 linhas, né? Então a porção a porção que foi sintetizada primeiramente desse RNA mensageiro será a porção 5' e a porção mais recente é a porção 3'. O que acontece? Então logo é gerada a porção 5' desse transcrito, desse RNA mensageiro, como os ribossomos bacterianos já estão ali presentes no citosol, vai iniciar a leitura dessa porção 5' com a porção 3' ainda sendo sintetizada. Então, ou seja, a transcrição e a tradução são processos simultâneos. Então, enquanto que a porção 3' ainda está sendo sintetizada, no caso 3' do RNA mensageiro, a porção 5' desse RNA mensageiro já está sendo traduzida por ribossomos. Veja que cada ribossomo está aqui sintetizando uma proteína referente à informação contida nesse RNA mensageiro. Então, em procariotos, transcrição e tradução são eventos simultâneos, no tempo e no espaço. Ok? Diferentemente ocorre nos eucariotos. Então, olha só, os eucariotos, devido à presença do envelope nuclear para o genoma da célula da maquinaria de tradução, certo? Dos ribossomos, dos tRNAs, o que vai acontecer? A transição ela ocorre de forma separada da tradução, tanto em termos de tempo como em termos de espaço, obviamente. E esse processo é muito importante, ele terá algumas implicações, né? Um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais complexo, né? Embora a sequência de eventos seja a mesma. Né? O transcrito vai levar a informação da síntese de uma proteína, porém ele vai passar por alguns processamentos aqui do núcleo, né? Alguns controles de qualidade antes de ser transportado para o citosol, onde enfim será traduzido. Ok? Então, em eucariotos ocorre a transição no núcleo, né? Esse transcrito primário ele vai sofrer algumas modificações pós-transicionais, que falaremos na aula de hoje, a 5', a adição da cauda poliar, o processo
splicing, que pode ser um splicing simples ou um alternativo, certo? O processo de preparação desse transcrito, né, maduro, para o seu transporte em sentido ao citosol, tá? Então existe todo um controle aqui nessa etapa, né, para que, enfim, esse RNA mensageiro maduro ele seja de fato disponibilizado aos ribossomos e assim se inicia a síntese proteica, tá? Então, transição e função em eucariotos são eventos, né, separados no tempo e no espaço, ok? Então, no tocante ao tempo de síntese desse RNA mensageiro, também varia drasticamente entre procariotos e eucariotos. Em procariotos, né, o tempo, né, de síntese de um RNA mensageiro, para que se finalize a sua síntese, ele gira em torno de 3 minutos. Né? E olha que interessante aqui em procariotos. À medida que o RNA mensageiro vai sendo produzido, nesse caso, né, a sua porção 5' vai sendo liberada, como a transição ela ocorre no mesmo ambiente que a tradução, os ribossomos já reconhecem já essa porção 5' e já iniciam a leitura dessa porção 5' e assim a sua tradução. Enquanto que a porção 3' ainda está sendo sintetizada. Né? De forma que o processo de tradução ele caminha, né, à medida que o RNA mensageiro vai sendo liberado, né, do seu sítio de síntese, né, e a porção que já foi sintetizada ela vai sofrendo já degradação por autólise, né, devido ao fato do RNA mensageiro ele ser mais susceptível à autólise, né, como falamos na aula anterior, você pode conferir aqui no link, tá ok? Então, à medida que esse RNA vai sendo liberado, ele vai sendo traduzido simultaneamente, tá ok? De forma que, após a sua síntese, né, a finalização do seu processo de transição, né, praticamente todo ele já foi traduzido, né, e o tempo de meia-vida dele vai ser bastante curto, inclusive, ele vai ser traduzido logo após degradado por autólise. Bem diferente ocorre nos eucariotos. Então, para início de conversa, a transcrição e a tradução são eventos que ocorrem em espaços diferentes, distintos, né, núcleo e citosol, respectivamente, e em tempos separados também, obviamente, não é um processo simultâneo. Né? Então ocorre primeiramente a transição, um transcrito primário é gerado. Após a formação desse transcrito primário, ele vai sofrer um processo de modificação pós-transicional, que basicamente consiste na adição de um cap 5', na adição de uma cauda poliar, não está representado aqui, certo? Na porção 3'. Depois um processo de splice, que pode ser um splice simples ou um splice alternativo. Depois esse RNA mensageiro maduro será associado à proteína de transporte e assim veiculado do núcleo para o citosol. Só então, após a sua chegada ao citosol, é que esse RNA mensageiro poderá ser reconhecido pela maquinaria de tradução, pelos ribossomos e demais moléculas envolvidas na tradução, e assim então ser traduzido, né, gerando assim uma proteína. Né? Então, nesse caso, todo o processo ele dura pelo menos 4 horas, né, desde a transição até a tradução. Ok? Então, organizando a aula de hoje, nós vamos falar primeiramente do processo de transcrição em procariotos e depois finalizaremos falando do processo de transcrição em eucariotos e algumas modificações pós-transicionais. Ok? Bem, então, a transição em eucariotos, a primeira diferença que nós temos que sublinhar aqui é no tocante às RNAs polimerases. Então, basicamente, né, nós temos um único tipo de RNA polimerase que realiza a transição em procariotos. E essa RNA polimerase, né, ela possui basicamente 5 subunidades. Tá? 2 subunidades alfa, certo? 2 subunidades beta e beta-linha, né? E uma subunidade sigma, ok? Uma subunidade sigma, tá? E essas subunidades, elas possuem funções diferentes, que eu vou falar no próximo slide. O interessante é que as RNAs polimerases, de forma geral, elas não possuem mecanismos de correção de erro, né? Elas possuem, em média, uma taxa de erro de 10 a menos 5. Isso quer dizer o quê? Que a cada 10 mil nucleotídeos que são adicionados, um nucleotídeo, em média, né, é errado, ok? Então aqui a figura aqui representando aqui a estrutura tridimensional de uma RNA polimerase de procariotos, ok?
Então, aqui mostrando, ilustrando basicamente os genes, né, que codificam essas subunidades. Então, as duas subunidades alfa são codificadas por esse gene RPOA, certo? Cuja função, nesse caso, da subunidade, as subunidades alfa, é garantir a associação física, né? É auxiliar na associação física dessa RNA polimerase à região do promotor, que eu vou falar daqui a pouco dela, tá? As subunidades beta e beta-linha têm a função catalítica da enzima em si, ou seja, de fato fazer a síntese da nova fita de RNA mensageiro, ou RNA transportador, ribosomal, enfim, a fita de RNA, a síntese será realizada pelas subunidades beta e beta-linha, enquanto que a subunidade sigma em RNAs polimerases procarióticas ela é muito importante porque ela será responsável por esse evento aqui importantíssimo na transição chamado reconhecimento do promotor. Falarei desse evento tanto em procariotos como em eucariotos. Tá? Sem esse evento não ocorre transição. Por quê? Porque faz-se necessário que a maquinaria de transcrição, incluindo a RNA polimerase, elas reconheçam uma sequência específica associada ao gene chamada sequência promotor, ou sequência promotora, tá? Que é a sequência que vai indicar para a maquinaria de transição, né, que envolve não só a RNA polimerase, mas também fatores de transição, aonde irá se iniciar a síntese, né, da nova fita de RNA. Ok? Eu vou explicar esse processo nos próximos slides. Um ponto interessante a se pontuar aqui em RNAs polimerases bacterianas no tocante a algumas moléculas que atuam inibindo, né, em especial a subunidade beta, que é a subunidade catalítica da enzima. Então, muitas das moléculas que inibem a RNAs polimerases bacterianas são potenciais moléculas antibióticas, né, são potenciais antibióticos. Então, como exemplo, nós temos aqui a rifamicina, né? A rifamicina, essa molécula, né, bastante complexa, né, com vários centros aromáticos, né, ela tem a capacidade de inibir especificamente a subunidade beta da RNA polimerase bacteriana, né? Por inibir em específico a RNAs polimerases bacterianas, né, essa molécula tem um potencial de ser empregada aí como um antibiótico, né, como um agente específico para bactérias. Okay? Um antibiótico, para ser seguro, ele precisa inibir especificamente bactérias ou agente infeccioso e não causar nenhum dano à célula cariótica humana, obviamente. Bem, tanto a transição em procariotos como a transição em eucariotos, esse processo, né, ele se divide em 3 etapas, né? Basicamente são elas a etapa de iniciação, onde na iniciação ocorrerá o reconhecimento, né, ali da região do promotor, certo? E o recrutamento da maquinaria de transição a essa região do promotor, né? E o direcionamento dessa maquinaria a um local específico chamado sítio mais 1 de transição, na região 5'-TR. Eu vou explicar esse processo para vocês nos próximos slides, tá ok? Então, o processo de iniciação da transição, que é o recrutamento de toda a maquinaria de transição, certo? Ao sítio de síntese do RNA mensageiro ou transportador ribosomal, certo? Depois da iniciação, nós teremos o processo de alongamento ou elongação, ou seja, de síntese do RNA propriamente dita, certo? Que é a incorporação dos ribonucleotídeos, no sentido 5', 3', ok? E depois, né, nós temos um processo de terminação que não é muito bem entendido tanto em procariotos como em eucariotos. Em procariotos ele é um pouco mais entendido, porém em eucariotos ainda ele não é tão bem compreendido, mas é o processo onde se dá, né, de fato, o término da síntese desse RNA. Ok? Vamos falar de cada um desses processos, né, nos próximos slides. Então, falando inicialmente, aqui falando da iniciação da transição em procariotos, o principal evento, né, os dois principais eventos da iniciação são, né, o recrutamento da maquinaria de transcrição, que consiste na RNA polimerase, bem como nos fatores de transcrição, certo? E proteínas acessórias a essa RNA polimerase, né? E, além desse recrutamento, né, o reconhecimento de uma região muito importante no DNA, chamada de região promotora. Perdão aqui. Chamada de região promotora. Então, o que é a região promotora? A região promotora consiste em uma sequência conservada de DNA,
cuja função é direcionar a RNA polimerase e a maquinaria de transição ao sítio mais 1 de transição, tá? Eu vou explicar o que é sítio mais 1 de transição para vocês. Então, nós falaremos bastante desse conceito de sítio mais 1 de transição e sítio mais 1 de tradução. Então, vamos olhar essa figura aqui, ó. Nós temos aqui a região do promotor, né, dessa linha tracejada para a esquerda, essa é a região do promotor. E da linha tracejada para a direita, nós temos aqui, né, o início do sítio mais 1 de transição, aonde se dará o início da síntese do RNA mensageiro em si, ou do RNA transportador ribossomal, certo? Onde de fato se iniciará a cópia do gene em questão. Isso aqui é sequência de DNA, tá, pessoal? Então, como eu falei para vocês que o RNA ele é uma cópia da fita codificadora do DNA, então essa cópia ela começará a ser feita a partir do sítio mais 1 de transição. Então, o DNA começará a ser copiado, ou seja, copiado em RNA, né, seja ele ribossomal, transportador mensageiro, a partir do sítio mais 1 de transição. Tá? Todos os nucleotídeos que estão à esquerda desse sítio mais 1 de transição, nós atribuiremos a eles um valor negativo, certo? Então, toda essa região aqui nós chamamos de região upstream, né, ou região amontante, né, aqui do nosso sítio mais 1 de transição. E é justamente essa região que está aqui a montante é que é a região que nós chamamos de região do promotor. O que essa região tem de tão especial? O promotor, ele basicamente possui em quase todos os genes, tanto entre procariotos e entre genes de eucariotos, ele possui regiões que são conservadas. Regiões que possuem basicamente sequências muito similares de um gene para outro, né? E essas sequências elas têm uma função fundamental de servirem como sítios de reconhecimento para a maquinaria de transição, ok? Em eucariotos nós temos duas regiões muito importantes que são a região menos 35 e a região menos 10, tá? Que são as regiões que formam o box menos 35 e o Tata box. Né? Essa região, se nós observarmos vários genes aqui que codificam vários tipos de enzimas e proteínas diferentes, podemos observar que a região do promotor basicamente ela possui, né, sequências muito similares, em regiões, né, basicamente as mesmas. Né? E qual é a função dessa região? Servirem de sítios de reconhecimento para a maquinaria de transição. Certo? Então, basicamente, ali a subunidade sigma, né, da RNA polimerase bacteriana irá reconhecer esse promotor, ou seja, esse promotor, que é uma sequência de DNA que não vai ser transcrita, ela vai indicar para a maquinaria de transição aonde de fato esse RNA precisa ser iniciado, que é o sítio mais 1 de transição. Ok? Então, a principal função do promotor é indicar para a maquinaria de transição o sítio mais 1 de transição. Tá? Então, a principal função de um promotor é indicar para a maquinaria de transição, né, RNA polimerase e seus fatores de transição, aonde se inicia a transição de fato do RNA, que é o sítio mais 1 de transição. Bem, nós podemos definir aqui, eu não coloquei escrito no slide, né, nós podemos definir promotores fracos de promotores fortes. Isso vale tanto para bactérias como para eucariotos. O que vem a ser um promotor forte, pessoal? Um promotor forte é aquele que possui uma sequência tal que é constantemente, que é frequentemente acessada pela maquinaria de transição. Ou seja, é um promotor que faz com que aquele gene em questão tenha uma taxa de transcrição muito alta. Então, quando o promotor ele faz com que o gene tenha uma taxa de transcrição muito alta, nós dizemos que esse promotor é um promotor forte. Agora, por outro lado, temos também sequências de promotores que são promotores fracos, ou seja, são promotores que não são tão reconhecidos pela maquinaria de transição e assim a taxa de transcrição do gene não será tão alta. Ok? A gente vai falar um pouco mais disso nos próximos slides. Então, uma das sequências mais importantes, né, que constituem promotores muito acessados em bactérias é a sequência do Tata box, como eu disse anteriormente. Então, Tata box consiste em duas regiões, uma na região de menos 10 e outra na região menos 35. Né? Basicamente tem esse nome Tata box porque nós temos essa sequência consenso, né, em vários tipos de promotores bacterianos. Então está aqui o promotor, ele foi expandido, temos a sequência dele aqui. E a função do promotor basicamente é qual, pessoal?
indicar o sítio mais 1 de transição. Então, é a partir desse sítio mais 1 que se iniciará a síntese do RNA mensageiro. Repare, pessoal, que um ponto muito importante. O sítio mais 1 de transição, ele não corresponde ao ATG. Isso é fundamental você saber. O sítio mais 1 de transição, ele é diferente do sítio mais 1 de tradução. Tá? O sítio mais 1 de tradução, ele corresponde sim ao códon ATG, que é o local onde se dará o início da síntese, né, da proteína, tendo em vista um RNA mensageiro. Agora, o transcrito que será gerado a partir da transição, ele não se inicia no códon ATG. Ele se inicia um pouco mais adiante, né, no sítio mais 1 de transição. Tá? Eu vou explicar que região é essa para vocês daqui a pouco. Né, corresponde a essa região 5' UTR. Né? O UTR vem de regiões não traduzidas do inglês. Tá? Que é uma região muito importante no processo de tradução, que servirá de sítio de reconhecimento para os ribossomos na tradução. Tá? Mas o fato é que eu quero pontuar aqui que o RNA em si, a sua síntese se inicia no sítio mais 1 de transição, certo? E esse sítio mais 1 de transição, ele não corresponde ao sítio mais 1 de tradução, ok? Que está mais adiante, aqui, nesse caso, no transcrito, que é o códon ATG de fato, como vocês já sabem. Então esse slide ele traz basicamente esse conceito, o sítio mais 1 de transição, ele se refere ao nucleotídeo ou ponto na fita codificadora do DNA, a partir do qual se iniciará a síntese do RNA. Tá? Então, em todo o genoma aqui, nós temos a sequência do promotor, né? Esse promotor vai indicar para a maquinaria de transição aonde se iniciará, aonde deverá ser iniciada a cópia de RNA daquela fita codificadora. E esse ponto de início da síntese do RNA é o que nós chamamos de sítio mais 1 de transição no DNA. Tá? É o ponto, né, a partir do qual será adicionado o primeiro nucleotídeo de RNA, né, tendo em vista a informação contida na fita codificadora. Ok? E esse sítio mais 1 de transição ele não coincide com o início do gene propriamente dito. Né? Ele será uma região importante, chamada região UTR, né, região não traduzida. Né? E essa região, né, logo após, né, algumas dezenas de nucleotídeos, nós teremos de fato então, né, a região do códon AUG, né, que de fato, ou ATG no DNA, ou AUG no RNA, que de fato será, nesse caso, o sítio mais 1 de tradução. Né? Sítio mais 1 de tradução é diferente de sítio mais 1 de transição. Né? Sítio mais 1 de transição indica o quê? O início da síntese do RNA propriamente dito. Enquanto que sítio mais 1 de tradução, ele é um ponto que está dentro da sequência de RNA, que indica para nós o início da síntese da proteína, o início da síntese, o início da região codificadora propriamente dita. Né? Onde nós teremos ali, nesse caso, localizado o códon AUG, né, que vai indicar para nós, né, o primeiro aminoácido da futura proteína. Okay? Ele está downstream em relação ao sítio mais 1 de transição, ou seja, ele está ajusante em relação ao sítio mais 1 de transição. Okay? Então são pontos diferentes aqui. Tá? Isso cai bastante em concurso e é uma questão que eu sempre cobro em provas. Okay? Bem, falamos, né, da sequência do promotor, né, propriamente dito, né? Falamos do sítio mais 1 de transição e de tradução, né? Mas um ponto importante que temos que falar também é no tocante aos fatores de transição. Tá? Em bactérias nós temos poucos fatores de transição específicos. Em eucariotos nós temos muitos fatores de transição associados. Mas falando de bactérias de forma específica, o fator de transição, né, que é o fator sigma em bactérias, ele possui várias versões. O sigma 70, o sigma 32, o sigma E, o 54, o sigma F. E essas variantes do fator sigma, cada variante dessa reconhecerá uma sequência promotora específica, que por sua vez, né, está associada a um gene específico ou uma família de genes específicos. Tá ok? E aí eu quero já pontuar a seguinte questão para vocês, que é o seguinte, né? Que é o seguinte, em bactérias, como nós estudamos na organização de genomas bacterianos e genomas de eucariotos, que a densidade genômica em bactérias ela é muito grande, né, em comparação com os genomas de eucariotos,
que a densidade genômica é muito baixa, né? Nós temos poucos genes codificados em uma imensidão de DNA, enquanto que em bactérias, cada pedacinho do genoma codifica uma proteína praticamente. Então, o que acontece em bactérias? É muito comum em bactérias nós observarmos um promotor, certo? Uma sequência promotora, né? Controlando a expressão de vários genes. Né? E esses genes, né, basicamente, né, após a sua transição, eles levarão à formação de RNAs policistrônicos, como eu falei para vocês na aula, né, de organização de genomas de eucariotos e procariotos. Né? Então, todos aqueles operons, né, que são, na verdade, vários genes diferentes, né, relacionados a uma mesma via metabólica, mas codificam proteínas diferentes, sendo controlados por um mesmo promotor, isso é muito comum em bactérias. Né? Então, nesse caso aqui, nós temos sequências promotoras que controlam vários genes. Diferentemente de eucariotos. Em eucarioto, basicamente, nós temos um promotor controlando um gene. Um promotor controlando um gene. Basicamente, nós temos essa organização. Em eucariotos, em células humanas. Em procariotos, já em bactérias, é diferente. Nós temos um promotor controlando vários genes. Ok? Então, nós temos, então, por conta disso, nós temos pouca variação dos fatores de transição, porque cada fator desse reconhecerá um promotor que controla dezenas de genes diferentes em bactérias. Ok? Então nós temos um fator de transição que reconhece promotor associado a processos constitutivos na célula. Nós temos fatores de transição relacionados a proteínas de choque térmico, que são proteínas relacionadas a estresse celular em bactérias. Tá? Então, um fator de transição específico vai reconhecer promotores de genes relacionados a esses processos, tá? E também outros eventos também, por exemplo, metabolismo de nitrogênio, biossíntese de proteínas em bactérias, né? Nós temos um promotor específico que vai reconhecer genes relacionados a esse processo, né? E também nós temos até mesmo para genes relacionados com a síntese de flagelo, por exemplo, né? Bacteriano, nós temos um fator de transição que reconhece um promotor específico que controla todos esses genes que controlam, né, esse processo de síntese de flagelo e tudo mais. Tá? Bem, então esse fator sigma, né, ele em bactérias, ele corresponde a uma subunidade da RNA polimerase propriamente dito. Né? Nós vamos ver que em eucariotos esse fator de transição ele está separado da RNA polimerase, enquanto que em bactérias ele faz parte da enzima. Ok? Em eucariotos ele é uma proteína à parte que se associa à enzima. No caso de procariotos, ele faz parte da enzima, é uma subunidade da enzima, inclusive, né, cuja função é reconhecer a região promotora, né, e indicar para essa enzima, para a RNA polimerase, o sítio mais um de transição. Ok? Então, como melhor ilustrado aqui nesse slide, né, o fator sigma ele vai servir de reconhecimento do promotor, certo? Né? Então, nós temos aqui um promotor de um gene, que é a região menos 35 e menos 10, que isso corresponde à região do Tata Box em bactérias. Função do promotor, como eu disse anteriormente, é indicar para a maquinaria de transição o sítio mais um de transição, que é o local de início da síntese do RNA geralmente, né, de forma geral, seja ele mensageiro, transportador ou ribossomal. A sequência que irá fazer esse reconhecimento em específico será o fator sigma, na RNA polimerase bacteriana. Então o fator sigma irá reconhecer o promotor, certo? Essa região promotora, irá promover a associação física dessa RNA polimerase à região do promotor, e essa RNA polimerase então ela começará abrindo essa dupla fita de DNA, separando a fita codificadora da fita molde, e a partir da fita molde, a partir do sítio mais um de transição, né, ela irá iniciar a síntese de uma cópia da fita codificadora, certo? Né? Tão logo a RNA polimerase ela inicia esse processo de síntese da fita de RNA mensageiro, ou seja qual for o RNA, né? Nas primeiras dezenas de nucleotídeos, né, de RNA que forem sendo adicionados, no sentido de 5' e 3', o fator sigma será liberado e a RNA polimerase então começará, né, continuará o seu processo de síntese. Ok? Então o fator sigma já cumpriu sua função aqui. A função dele é direcionar a RNA polimerase para a região promotora e, consequentemente, direcionar essa RNA polimerase para o sítio mais um de transição.
Iniciada a transição, o fator sigma ele já é desnecessário, né? Porque a RNA polimerase já começou aqui a transcrever o gene em questão. Um outro ponto importante também, isso vale tanto para procariotos como para eucariotos. RNAs polimerases não requerem, né, primer ou iniciador para iniciar a síntese do RNA, né, diferentemente das DNA polimerases. Então nós vimos que a DNA polimerase ela dependia de quem? De uma extremidade 3' OH para iniciar a sua síntese, certo? No caso de RNAs, de forma geral, na transição, eles não dependem de uma porção 3' OH. A RNA polimerase ela pode iniciar a síntese do RNA a partir do nada. Né? Não do nada em si, mas precisa apenas, como pré-requisito, né, uma fita molde, né, para que ela faça de fato a cópia de uma fita codificadora. Cópia versão de RNA. Certo? Então, no entanto, né, o processo, né, ele continuará sendo, né, no sentido 3 linhas, no sentido 5 linha, 3 linha, perdão. Né? Continuará sendo no sentido 5 linha para 3 linha, né? Aquele ataque nucleofílico, né, aqui nessa região, ligando aqui a extremidade 5 linha com a extremidade 3 linha. Tá ok? Porém, esse processo não requer um primer de RNA, não requer uma extremidade 3 linha OH. Tá ok? Bem, então, iniciado o processo de transição, né, quais são os eventos do processo de transição? Reconhecimento da região do promotor pela maquinaria de transição, em especial pelo fator sigma, que é um fator de transição importante, que vai reconhecer o promotor, que vai fazer com que a RNA polimerase se associe ao promotor, certo? E vai indicar para essa RNA polimerase o sítio mais 1 de transição. Essa transição vai ser iniciada, certo? Pela RNA polimerase, e tão logo ela é iniciada, o fator sigma se dissocia e a RNA polimerase continua assim o seu caminho de transição daquele gene, daquela fita codificadora, a partir de uma fita molde. Tá? Feito isso, nós partimos então para o processo de alongamento ou elongação, que é o processo onde se dará a síntese do RNA mensageiro propriamente dito, ou de qualquer RNA que seja. Então, aqui, o processo de elongação, né, ele precisa, né, da formação de uma estrutura que é formada, obviamente, no processo de iniciação. Eu não falei com vocês, mas eu vou falar agora, que é o que nós chamamos de complexo ternário. Complexo ternário. O que é complexo ternário? Basicamente, né, é o complexo formado pelo DNA molde, certo? A RNA polimerase e o RNA mensageiro nascente, ou RNA nascente. Então, esse complexo formado pelo DNA molde, a RNA polimerase e o RNA nascente, nós chamamos de complexo ternário. Então, esse complexo ternário ele é fundamental no processo de alongamento e elongação, porque é justamente nesse complexo ternário que se dará, né, a síntese dessa fita de RNA. Né? E aqui nós temos a RNA polimerase, né, através das suas subunidades específicas, ela vai promover, né, a abertura das duas fitas, né, da fita molde em relação à fita complementar, a fita codificadora, e assim, né, expondo a fita molde para a cópia, né, para a síntese da cópia da fita codificadora, cópia essa versão de RNA. E, obviamente, no sentido 5' 3', que é o sentido de polimerização da RNA polimerase. Ok? Bem, como eu falei com vocês anteriormente, né, na comparação, em procariotos, né, a tradução ela ocorre simultaneamente à transição, e aqui esse slide ilustra muito bem isso. Então, à medida que no processo de alongamento ou elongação, a RNA polimerase ela vai sintetizando aqui uma nova fita de RNA, nesse caso sendo um RNA mensageiro que codifica uma proteína, a porção 5' desse RNA mensageiro, tão logo ela vai sendo gerada e disponibilizada aqui para fora do complexo ternário, né, do sítio de transcrição, os ribossomos já começam a reconhecer essa porção 5' desse RNA mensageiro e já começam a fazer a leitura dos códons, pessoal, né, daquele códon AUG, que é o códon de iniciação, e os demais códons que codificam cada aminoácido. E começaram assim a fazer a leitura desses códons e a realizarem a síntese, né, dessas proteínas.
Por isso que nós temos aquela estrutura chamada polirribossomo. O que é um polirribossomo? Basicamente, um polirribossomo corresponde, né, a vários ribossomos, né, traduzindo um RNA mensageiro. Então, quando eu tenho vários ribossomos ali, cada um deles traduzindo, né, aquele RNA mensageiro específico, eu tenho um polirribossomo. Aqui nós temos aqui 2 ribossomos, né, já fazendo a leitura da fita que está sendo sintetizada, já fazendo a leitura da fita da sua porção 5' tá ok? Enquanto que a porção 3' ainda está sendo sintetizada, ok? Então, tradução e transição em procariotos são eventos simultâneos. Bem, uma outra diferença que eu falei, né, anteriormente, que reside no fato de, em procariotos, nós termos um promotor controlando vários genes, né, enquanto que em eucariotos nós temos um promotor para cada gene, é o fato de, em bactérias, em procariotos, né, os RNAs, em sua grande maioria, são RNAs policistrônicos. O que vem a ser isso, um RNA policistrônico? É um RNA codificando várias proteínas, né? Um RNA codificando várias proteínas diferentes, né? E essas sequências codificadoras, né, elas são separadas dentro do RNA, do transcrito bacteriano, por regiões que nós chamamos de regiões intergênicas, que são essas regiões aqui em azul claro. E aqui nós temos isso aqui é um transcrito, né, de RNA, isso aqui é um RNA mensageiro, um transcrito, né, de bactérias, de procariotos. Esse transcrito ele vai ter uma porção 5' UTR e uma porção 3' UTR. Tá? O que quer dizer 5' UTR e 3' UTR, pessoal? UTR quer dizer Untranslated Sequences, né? Que quer dizer, na verdade, regiões, Untranslated Regions, perdão. Que quer dizer, na verdade, regiões não traduzidas, né? Essas regiões não traduzidas, o próprio nome já diz, são regiões que não são traduzidas do RNA mensageiro. E qual a função delas? Servirem de sítio de reconhecimento para o ribossomo durante o processo de tradução. Nós falaremos desse reconhecimento na próxima aula, que será a aula de tradução. Tá? Então são regiões que não são traduzidas, porém fazem parte do transcrito. Né? E nós temos essa região tanto na porção 5' como na porção 3' do transcrito, flanqueando assim essa região codificadora. Como o RNA mensageiro de bactérias, o RNA mensageiro procariótico, em sua grande maioria, são RNAs policistrônicos, essa sequência codificadora conterá, né, assim, ORFs, né, que codificaram várias proteínas, várias enzimas. E as regiões que separam, né, essas regiões codificadoras são o que nós chamamos de regiões intergênicas. Não são introns, tá, pessoal? Procarioto não tem intron, tá? Intron e exon é uma coisa de eucarioto, tá? Isso aqui não são introns, são regiões intergênicas, que separam diferentes genes contidos aqui em um transcrito, diferentes regiões codificadoras, perdão, contidos aqui num RNA mensageiro policistrônico bacteriano. Obviamente, cada região dessa será traduzida, né, após a sua geração, né, ainda, né, num processo de transição. Essa região será lida pelos ribossomos e cada região dessas irá gerar uma proteína diferente, né? Isso em procariotos. Agora, em eucariotos, né, nós temos basicamente o quê? Um RNA mensageiro gerando uma proteína. Essa proteína ela pode ter variantes diferentes? Pode. Da mesma proteína, sim. Uma proteína com variantes diferentes. Devido ao processo que eu vou falar mais adiante, na aula de splicing alternativo. Tá? Onde nós temos diferentes combinações de exons, né, gerando diferentes versões, porém versões de uma mesma proteína. Aqui nós temos proteínas diferentes em procariotos, perdão. Em eucariotos nós podemos ter diferentes versões, porém de uma mesma proteína. Tá, ok? Já adiantando para vocês, eu vou falar disso mais adiante na aula, mas uma outra diferença importante dos RNAs mensageiros de eucariotos em relação aos procariotos, os de procariotos, é que além da questão do splice alternativo, né, os RNAs mensageiros de eucariotos possuem, né, a adição de um cap 5', né, que é uma 7-metilguanosina que protege esse RNA de sofrer ali a ação de exonucleases 5' 3', e também a adição, né, de uma cauda poliar que protege esse RNA de sofrer a ação de exonucleases no sentido 3' e 5'. Tá ok?
E outra diferença também é que ele é um RNA mensageiro monocistrônico, codifica apenas uma proteína, ou uma proteína com vários isotipos, né, dependendo do espaço alternativo, perdão, enquanto que o RNA mensageiro de bactérias, de procariotos, é o RNA mensageiro policistrônico, codifica várias proteínas diferentes. Tá, ok? As diferenças são importantes você saber na prova. Bem, e no tocante ao término da transição, em bactérias ele se dá de duas formas, né, possíveis. O término da transição ele não é um processo muito bem entendido, né, tanto em procariotos como em eucariotos. Ele é um pouco mais elucidado em procariotos, em eucariotos você tem pouca informação desse processo. Mas em procariotos, né, em bactérias, nós temos basicamente dois tipos de terminação de transição, né, de término da transição, que é o tipo 1, que é o tipo Rho independente, que ele basicamente vai depender de uma região, de uma sequência que forma uma estrutura chamada hairpin, né, ou grampo de cabelo, basicamente, que é uma sequência do RNA mensageiro, que é copiada, né, a partir da fita molde, né, é uma sequência que ela possui a capacidade de gerar essa estrutura chamada de hairpin, devido às sequências palindrômicas que nós temos. Né? Toda sequência palindrômica ela pode formar essa estrutura em formato de hairpin, né, de grampo de cabelo. E esse RNA mensageiro, né, no final da sua síntese, na porção 3' TR, né, após a região codificadora, esse hairpin ele é formado e a sua formação ela dissocia o complexo ternário. Né? O complexo ternário, lembre-se que consiste em quê? Quais são os componentes do complexo ternário? O DNA molde, o DNA em si, né, que está sendo transcrito, a RNA polimerase, a maquinaria de transição, e o RNA mensageiro que está em síntese, processo de síntese. Né? Então, na porção 3' TR, que já é a porção que não é mais traduzida, né, é formado esse hairpin, esse grampo, assim que ele é formado, ele dissociará, né, ele retirará esse RNA mensageiro do complexo ternário, encerrando-se assim o processo de transição, ok? Chamado também de Rho independente. Por que ele é chamado de Rho independente? Porque se nós temos o Rho independente, nós temos o processo Rho dependente, né? Que é o tipo 2, que é o processo Rho dependente. O que é a proteína Rho? Por que ele tem esse nome? Devido a uma proteína chamada proteína Rho, né, que é uma proteína que tem 6 subunidades, é um hexâmero nesse caso, e ele possui uma ' muito parecida com a atividade de helicase. Né? Basicamente, essa proteína Rho ela vai acompanhar, assim que o transcrito for sendo gerado na sua porção 5', essa proteína Rho ela vai abraçar esse transcrito e vai migrando ao longo desse transcrito. Porém, numa velocidade, né, menor que a RNA polimerase vai caminhando e transcrevendo, né, sintetizando esse transcrito. Né? O que acontece nesse processo? Na região do 3' TR, nós temos sequências, né, ricas em citosina, e basicamente contendo esse motivo aqui, ó, ricas em citosina, em que essas sequências, por algum motivo, elas retardam a RNA polimerase. Ela começa a andar mais devagar nessas sequências, que já são as sequências 3' TR que não codificam proteínas. Então, à medida que a RNA polimerase vai sendo retardada nessa sequência de terminação, a proteína Rho ela alcança a RNA polimerase, certo? E dissocia a RNA polimerase do sítio de transição do complexo ternário. Ela vai dissociar o complexo ternário, encerrando-se assim a transição, liberando a RNA polimerase, o DNA molde, nesse caso, e também liberando o transcrito primário, o transcrito ali de procariotos, certo? Nessa altura também do campeonato, né, já foi praticamente todo traduzido, uma vez que a tradução e a transição são eventos simultâneos, ok? Então esse seria o mecanismo de terminação Rho dependente, ok? Vale ressaltar também, né, que eu mencionei várias vezes aqui antes, a estrutura de um transcrito, né, bacteriano. Essa estrutura também ela é muito similar à estrutura de um transcrito de célula eucariótica também, com respeito às regiões UTRs. Né? A região UTR, como eu disse a vocês, são as regiões não traduzidas, né, de Untranslated Region. Né?
Basicamente são regiões que nós temos a porção 5' dessa região e a porção 3', né? Então, no sítio mais 1 de transição, como eu disse a vocês anteriormente, ele não corresponde ao sítio mais 1 de tradução, né? O sítio mais 1 de tradução ele está dentro do transcrito, né? Então, o sítio mais 1 de transição ele corresponde ao início do RNA propriamente dito, né? E esse comecinho do RNA não traduzirá nenhuma proteína, não terá nenhum códon que codifica proteínas. Mas vai ser uma região importante no processo de tradução para servir de sítio de reconhecimento do ribossomo, bem como a região 3'-TR, que já está além da ORF, né, da região codificadora do RNA mensageiro. Então esses sítios UTRs, né, essas regiões não traduzidas, elas flanqueiam basicamente a região codificadora do RNA mensageiro. Tá ok? Então, nesse caso, a proteína ela sempre será menor do que o transcrito primário, né, em termos de proporção. Por quê? Porque a proteína ela vai corresponder, ela vai ter aquela proporção 3:1, né, que eu falei com vocês, a colinearidade, né? Se nós compararmos apenas a sequência codificadora do gene, né, que contém ali os códons que geram os aminoácidos, com relação à proteína. Mas o transcrito primário em si, o transcrito, de forma geral, ele vai ser maior do que a própria proteína devido às regiões 5' UTR. Ok? Em eucariotos, além das regiões 5' UTR, nós temos também os introns, né? No transcrito primário. Tá? Mas até mesmo em procariotos, onde nós não temos introns, onde a gente não tem splice, né? O transcrito ele vai ser maior que a proteína. Por quê? Porque nós temos também as regiões 5' e 3' UTR. Qual é a função delas, professor? Servirem de sítio de reconhecimento para os ribossomos no evento da tradução que virá, né, em seguida aqui a síntese desse RNA mensageiro. Em bactérias é um evento até simultâneo, inclusive, a síntese desse RNA mensageiro. Bem, então nós temos, olhando de uma forma mais próxima aqui, nós temos então um transcrito bacteriano, nós temos aqui a região 5' UTR e a região 3' UTR, certo? Esse aqui seria um transcrito policistrônico, né, codificando 2 genes. Então nós temos aqui a ORF correspondente ao gene A, né, nesse caso, e a ORF correspondente ao gene B, isso já na fita de RNA mensageiro, tá? Como esse RNA mensageiro em bactérias ele é policistrônico, ou poligênico, né, esses genes precisam estar separados, tá? E essa separação, essa região do RNA mensageiro que separa os 2 genes, nós chamamos de região intergênica. Tá? É uma região que ela não é codificadora. Professor, posso chamar de intron? Não, pessoal, isso aqui não é intron. Intron é coisa de eucarioto. Tá? Isso aqui não é intron. Não confunda região intergênica com intron. Tá? Por favor. Tá? Isso aqui é uma região intergênica que apenas está separando os 2 genes, né? E, na verdade, os 2 genes na versão de RNA mensageiro, né? Que é uma cópia da fita codificadora, né? Cada gene desse vai codificar uma proteína diferente, né? No contexto de um RNA mensageiro policistrônico bacteriano. Ok? E aqui nós temos as regiões 5' e 3' UTR. Bem, então, sendo assim, nós falamos da transição em procariotos, vamos agora falar da transição em eucariotos. Então, basicamente, pessoal, a transição em eucariotos, ela segue a mesma lógica da transição em procariotos. Nós temos uma etapa de iniciação, uma etapa de alongamento ou elongação da cadeia de RNA mensageiro e uma etapa de término. Porém, a transição em eucariotos é um evento um pouco mais complexo, haja vista a complexidade, né, desse RNA mensageiro de eucariotos. Né? Nós vamos pontuar esses pontos, né, de complexidade, né, nos próximos slides. Então, basicamente, nós temos aqui o processo, a visão geral do processo de transição em eucariotos. Então, aqui nós temos a região do DNA, né, a sequência, a codificadora desse DNA, certo? A sequência que dará origem, né, que terá a informação, né, que será copiada no RNA mensageiro. Cópia é essa que será feita a partir da fita molde, que não está aqui representada. Olhando apenas o DNA em si, da mesma forma em procariotos, nós temos uma região, né, promotora, né, uma região que não será traduzida, né, e essa região promotora terá o mesmo objetivo, né, que tem em procariotos. Qual o objetivo da região do promotor?
indicar para a maquinaria de transição o sítio mais um de transição. Tá ok? E servir como ponto também de recrutamento para a maquinaria de transição, que corresponde a quem essa maquinaria? RNA polimerases mais proteínas acessórias, mais fatores de transição, fatores basais de transição. Falaremos aqui nos próximos slides. Bem, outra diferença também que nós temos com relação aqui à região do promotor, as regiões regulatórias, que nós chamamos de cis-elementos, né? O que são cis-elementos? Cis-elementos correspondem a toda a sequência de DNA relacionada à transição do gene. Então, um promotor é um cis-elemento. Nós temos sequências também que chamamos de sequências reforçadoras, ou do inglês enhancers, né? Que basicamente tem a função de quê? Também muito importante em eucariotos, pessoal. Além do promotor, nós temos os enhancers, né? Que são os reforçadores. O que um enhancer faz? Ele vai aumentar a taxa de transição desse gene. Ou seja, um promotor, se ele for mutado, se um promotor, seja ele bacteriano ou eucariótico, se ele sofrer uma mutação, o gene é silenciado. Por quê? Porque sem promotor o gene não é transcrito. Sem promotor o gene não é transcrito. O promotor ele é obrigatório para a transição do gene. Tá? Já em eucariotos, né, além do promotor ser obrigatório para a transição do gene, nós temos também uma região chamada de enhancer. O enhancer em si, ele não é obrigatório a sua presença para o gene ser transcrito. Tá? Se ocorrer uma mutação no enhancer, por exemplo, né, o gene ele vai ser transcrito? Vai. Né? Agora, qual é a importância do enhancer? O enhancer ele vai aumentar a taxa de transição desse gene. Então, existem estudos que indicam que o enhancer ele pode aumentar em até 100 vezes a taxa de transição daquele gene. Certo? Então, se ocorrer uma mutação no enhancer, né, o que vai acontecer? Ocorrerá que aquele gene terá uma taxa de expressão, uma taxa de transição menor, né, do que se ele não sofresse a mutação. Agora, se ocorrer uma mutação no promotor, né, essa mutação ela pode inviabilizar esse promotor de forma que ele não será mais reconhecido pela maquinaria de transição. E assim esse gene vai ser totalmente silenciado. Por quê? Porque o promotor é disfuncional, o promotor não é reconhecido pela RNA polimerase, pela maquinaria de transição, então o gene não será expresso. Então, é até uma questão de prova, pessoal. Mutações silenciosas, muitas vezes elas ocorrem, mutações no DNA, eu me refiro, muitas vezes elas ocorrem na região do promotor. Por quê? Porque o promotor mutado, essa mutação ela pode inviabilizar o acesso da maquinaria de transição a esse promotor, o reconhecimento em si, e assim, nesse caso, todo esse gene não será transcrito. Tá? E também existem mutações que ocorrem no enhancer, que na verdade terão como consequência o quê? Uma diminuição da transição desse gene. Porém, ele continuará sendo transcrito. Ok? Bem, outro aspecto também interessante também de genes eucarióticos e também de RNAs mensageiros eucarióticos é que nós temos um promotor controlando um único gene, certo? Um promotor controlando um único gene, que vai gerar um RNA mensageiro monocistrônico, como falei anteriormente para vocês. No entanto, esses RNAs mensageiros, esse gene, né, ele não é composto basicamente por regiões codificadoras. Ele contém as regiões codificadoras, nós chamamos de exons, certo? E as regiões que dividem esses exons, que nós chamamos de introns, tá? E, obviamente, né, uma vez que é gerado o transcrito, né, primário em eucariotos, que contém região 5'TR, 3'TR também, né, dessa forma, né, ele conterá também as regiões dos exons e dos introns. E no processo de splicing, os introns serão excisados e os exons serão reunidos, né, formando assim, né, o RNA mensageiro maduro, que contém basicamente apenas a fita codificadora, flanqueada pelas regiões 5' e 3'TR, né, que serão regiões importantes no processo de tradução. Tá? Então, o processo de splicing, seja ele um splicing simples ou splicing alternativo, é um evento específico de eucariotos. Além disso, o transcrito de eucariotos ele possui também duas modificações muito importantes, pessoal, que são a adição do cap 5', tá, nesse RNA mensageiro, e a adição da cauda poliar. Função dos dois, cap 5', proteger esse RNA mensageiro de sofrer hidrólise, de sofrer degradação a partir da sua extremidade 5'.
Função da cauda poliar: proteger esse RNA mensageiro de sofrer degradação a partir da sua extremidade 3' ok? Eventos específicos de eucariotos, me refiro aqui. Bem, outra diferença também importante é no tocante às RNAs polimerases. Enquanto que em procariotos nós tínhamos apenas uma única RNA polimerase, né? Em eucariotos nós temos 3 tipos de RNAs, na verdade 5 tipos, né? Considerando células eucarióticas de forma geral, de RNAs polimerases, que são a RNA polimerase 1, 2 e 3, né? Eu vou especificá-las para vocês. Temos também uma RNA polimerase mitocondrial e, em células vegetais, uma RNA polimerase para os cloroplastos também, tá? Mas eu vou me atentar basicamente aos 3 tipos de RNAs polimerases que transcrevem genes que estão ali no genoma nuclear, que são a RNA polimerase 1, a 2 e a 3. De forma, já adiantando, a RNA polimerase 1 ela está envolvida na transcrição de sequências de RNA ribossomal, tá? Em específico, o 28S, né, que ele será transcrito pela RNA polimerase 1. Tá? A RNA polimerase 3, né, presente ali no nucleoplasma também, né, ela vai codificar, ela vai transcrever regiões que codificam o RNA ribosomal 5S e também ela vai transcrever genes que codificam RNAs transportadores. Tá? Então, genes que codificam RNAs transportadores serão, nesse caso, transcritos pela RNA polimerase 3. Agora, a RNA polimerase que nós falaremos nos próximos slides, né, que é uma das mais importantes, é a RNA polimerase 2. Tá? Basicamente, ela transcreverá todos os RNAs mensageiros. Então, todo RNA mensageiro, ou seja, aqueles RNAs que contêm a informação para a síntese proteica, serão transcritos pela ação da RNA polimerase 2. Ok, pessoal? Bem, pessoal, então, com uma visão geral do processo de transição em eucariotos, né, basicamente nós temos também, né, as 3 divisões do processo, a iniciação, que de forma similar aos procariotos corresponde ao reconhecimento da região do promotor por parte da maquinaria de transição. Maquinaria essa que é formada pela RNA polimerase 2, nesse caso se for RNA mensageiro, e fatores basais de transição que eu vou falar para vocês mais adiante. E além do fatores específicos de transição também. Tá? Então, essa iniciação é uma etapa importante, é o reconhecimento do promotor para a indicação do sítio mais 1 de transição. Tá? Depois, nós teremos a etapa de alongamento e elongação, que será a incorporação dos ribonucleotídeos a síntese do RNA propriamente dita, certo? E finalizando também, de forma similar aos procariotos, nós temos a terminação da transição, tá? Essa terminação, né, existe evidências de que ela se dá através de sequências específicas, né, na fita codificadora, porém ela não é bem entendida em eucariotos. Já adianto a vocês que a terminação não é um processo bem entendido ainda em eucariotos, tá ok? Mas o que eu quero pontuar aqui é que a transcrição em si, a síntese desse RNA mensageiro, não é o único evento, né, importante na expressão dos genes a nível de transição, tá? No caso de eucariotos. Por quê? Porque em eucariotos, além da transição propriamente dita, que é a síntese do pré-mRNA, ou a síntese do transcrito primário, nós chamamos, né? Esse pré-mRNA nós chamamos também de transcrito primário. Outros eventos importantes também devem ocorrer em eucariotos, né? É necessário que esse transcrito primário ou este pré-mRNA ele sofra um processamento. Basicamente, que processamento é esse? Basicamente, são 3 tipos de processamento que ele sofrerá aqui. Tá? Ele sofrerá, basicamente, o processo de splice, propriamente dito, certo? Que é a excisão dos introns e união dos exons. Ele sofrerá também processos de adição do cap 5' e da cauda poliar, certo? Que é fundamental para evitar com que esse RNA mensageiro seja destruído assim que ele chegue ao citosol. E também o transporte desse RNA mensageiro através do complexo do nucleossomo, do nucleoporo, perdão, se dará através de proteínas que se ligarão a esse RNA mensageiro maduro e promoverão esse transporte para o citosol. Então vejo que é muito mais complexo, o controle de qualidade do RNA mensageiro em eucariotos ele é mais complexo do que em bactérias.
bactérias, enquanto o RNA está sendo sintetizado ainda na sua posição 3' a cauda 5' já está sendo traduzida. Já em eucariotos não ocorre, o controle de qualidade é muito maior, né? Então, por isso que até mesmo a taxa de transição, de mutações, de modificações, né, na sequência de uma proteína, em eucariotos ela é muito mais baixa, né? Além da taxa de mutação no DNA ser menor do que em bactérias, né, o processo de transição em si é muito mais regulado, ele é muito mais controlado, tá ok? Bem, um outro ponto importante que eu quero apontar a vocês, de igual forma também para eucariotos, nós temos a presença de cis-elementos, muitas literaturas usam essa terminologia, cis-elementos e trans-elementos. Tá? Essa diferença eu quero já deixar bem claro para vocês aqui, para ninguém se confundir. O que são cis-elementos? Quando eu chamo algo de cis-elementos na transição, eu estou me referindo a sequências de DNA no genoma, sequências de DNA na fita codificadora, tá? E essas sequências de DNA, elas correspondem ao que, pessoal, basicamente? Elas correspondem aos promotores, né, e aos enhancers, né? Professor, o promotor, ele está na fita codificadora ou na fita molde? Pergunta importante, né, pessoal? O promotor sempre estará na fita codificadora, pessoal. Sempre. Tá? E, professor, a fita codificadora é de cima ou de baixo? Depende. Depende do gene. Existem regiões do DNA que o gene está na fita de... falando de forma grosseira, né? Na fita de baixo, né? E em outras regiões na fita de cima. Mas, na verdade, como nós nos referimos a isso, né? Se o gene será transcrito, se o gene está na fita codificadora, certo? O promotor também deve estar na fita codificadora, tá? Obviamente, o promotor sempre estará na fita codificadora, melhor dizendo. O promotor sempre estará na fita codificadora, sempre. Você nunca vai ter uma situação que o gene está na fita codificadora e o promotor na fita molde, não. O gene sempre está na fita codificadora, né? E o promotor também deve estar na fita codificadora. De igual forma, os enhancers também, ou amplificadores, também estão sempre na fita codificadora, tá? Por quê? Porque eles indicarão a maquinaria de transição o local de início da transição, tá? O promotor vai indicar o local de início da transição, que é o sítio mais 1 de transição, né? Enquanto que o enhancer ele vai amplificar a taxa com a qual esse gene será transcrito, ok? Esses elementos, então, são sequências de DNA envolvidas na transição, sejam elas promotores, sejam elas enhancers. Ok? O promotor, de forma específica, ele servirá como ponto de reconhecimento para fatores de transição ou fatores gerais ou basais de transição, né, que são fatores que são comuns, né, a vários tipos de genes, tá? Eu vou falar deles daqui a pouco, tá? Que eles auxiliam a RNA polimerase 2 no reconhecimento da região do promotor. Enquanto que os fatores específicos de transição, né, nós temos os fatores gerais e os específicos. Os específicos estarão ligados a famílias de genes específicas na célula, no genoma. De forma que para cada processo na célula, processo inflamatório, processo de resposta imunológica, processo de ativação do catabolismo, nós teremos fatores de transição associados a esses processos. Tá? Processos, por exemplo, de carcinogênese, né? Processos de revisão do genoma, né? Nós temos, eu vou citar para vocês mais adiante, nós temos um fator de transição muito importante no câncer, por exemplo, o fator P53, que é um fator de transição muito importante na fase de um ciclo celular, que ele vai ativar a expressão de genes relacionados com o reparo da maquinaria de transição, relacionados com o reparo do genoma, tá? P53 é uma das proteínas mais importantes da célula, pessoal. Por quê? É um fator de transição que vai ativar genes relacionados com a recuperação do DNA lesado, ou seja, com um mecanismo de reparo do DNA que possa ter sofrido danos. Tá? É um processo natural de toda a célula. Porém, quando essa proteína, quando esse fator de transição P53 sofre uma mutação, ou seja, ele não fica funcional, ele não funciona mais, ele não ativa mais genes relacionados ao reparo do DNA, logo o que vai acontecer? Esses mecanismos de reparo serão silenciados na célula, esse DNA vai começar a acumular o quê? Uma alta taxa de mutação. Ou seja, o que vai levar ao quê? Ao advento, né, de processos carcinogênicos. Né? Então, o P53 é um fator de transição muito importante na oncologia, né? Apenas citando para vocês como exemplo aí
de fator de transição. Bem, então aqui nessa figura nós temos o esquema, né, de como se organizam o promotor e o enhancer, né? Então o promotor, assim como nos procariotos, ele está próximo ao sítio mais um de transição. Funções do promotor: servir de sítio de reconhecimento para a maquinaria de transição, certo? E direcionar essa maquinaria de transição, incluindo o RNA polimerase 2, né, e seja qual for, nesse caso, né, as RNAs polimerases, para o sítio mais um de transição, tá ok? O enhancer ele está um pouco mais distanciado do promotor, upstream, né, a montante, né, e a função dele, como eu disse anteriormente, é aumentar a taxa de expressão desse gene, ou seja, aumentar a taxa com a qual esse promotor é acessado, né? E ele vai fazer isso de que forma, né? Basicamente, existe uma hipótese de que o enhancer, por estar mais distanciado do promotor, durante o processo de transição, ocorre uma dobradura nessa fita molde de DNA, e essa dobradura ela é direcionada, né, por transelementos, né, por proteínas que se ligam ao enhancer e farão a associação desse enhancer com RNA polimerase 2 e com a maquinaria de transição de forma geral, né? E essa associação do enhancer com a maquinaria, com as proteínas que formam a maquinaria de transição, né, intensificará, né, o contato da RNA polimerase 2 com o promotor e assim resultando em quê? Em um aumento da taxa de transição desse gene, ok? Então, acredita-se que os enhancers eles podem aumentar em até 100 vezes a taxa de transição de um gene, certo? E se ocorrer uma mutação no enhancer? Esse processo não vai ocorrer, mas o gene não vai deixar de ser transcrito, porém em uma taxa muito menor, né, em comparação com a presença do enhancer, nesse caso, tá? Mutações no promotor, como disse anteriormente, elas são muito mais dramáticas, né? Para se impedir, né, a expressão de um gene. O enhancer ele aumenta a expressão do gene, porém mutações do enhancer não vão fazer com que o gene deixe de ser transcrito, nesse caso. Ok? Bem, uma outra função importante, né, dos cis-elementos, em específico aqui dos promotores, assim como eles atuam, né, ativando a transição, indicando para a maquinaria de transição o sítio mais um de início dessa transição, nesse caso, as regiões dos promotores são regiões ricas em citosina, citosina e guanina, né? Nós chamamos de ilhas CPG, né? Na verdade, são várias citosinas guaninas repetidas ali, né? E essas ilhas CPG, elas têm uma função também importante com relação à inibição da transição. Como assim? Essas ilhas CPG elas podem ser metiladas por metiladas específicas, e a função dessa metilação é a seguinte: é reprimir ou inibir o processo de transcrição de determinados genes. Então, quando esse promotor ele é metilado, né, pela ação dessas metilases, o que vai acontecer? Essa metilação ela impede com que fatores de transição, bem como a RNA polimerase, se associem ao promotor. Ou seja, qual que seria o resultado? Inibição da transição daquele gene. Tá? Então, a metilação das ilhas CPG nas regiões dos promotores tem uma função de impedir ou inibir o processo de transição de genes específicos. Tá? E essa metilação ela é reversível. Tá? Ela pode ser revertida, esses grupamentos de metila podem ser retirados, por essa metilação ela tem um caráter inibitório sobre a transição daquele gene específico, né? Basicamente pela metilação dos promotores, né, através das ilhas CPG, ok? Que são sítios de metilação aonde essa inibição irá ocorrer, ok? Bem, falamos dos cis-elementos, né? Então agora falaremos dos transelementos. Se os cis-elementos eles correspondem a sequências do DNA que estão relacionadas ao controle da transcrição, os transelementos são proteínas que se ligam a essas sequências que controlam a transcrição do DNA. Tá? Então os transelementos são proteínas que reconhecem os cis-elementos. Tá? Então, são proteínas que se ligam aos cis-elementos, né, ao promotor, ao data box ali, ou ao enhancer nesse caso, e farão, né, a modulação dessa transição, ou seja, ativarão essa transição, né, permitindo que ela ocorra nesse caso. Tá? Transelementos nós temos basicamente, né, como representantes aqui, como exemplos, né, os fatores gerais de transição e os fatores específicos de transcrição. Tá? O que são esses fatores gerais de transição? São aqueles fatores que devem estar presentes em
na transição de qualquer gene, de todos os genes, esses fatores estarão presentes. São fatores inespecíficos, eles são fatores gerais, tá? E basicamente a função deles vai muito na linha do que eu tenho falado aqui, né? É de facilitar, de possibilitar com que a RNA polimerase reconheça o sítio mais um de transição e inicie assim a síntese do RNA, certo? Seja ele mensageiro, ribossomal ou transportador, tá? A RNA sozinha, por si só, ela não consegue fazer isso. A RNA polimerase, a função dela é fazer RNA a partir de DNA. Porém, ela não sabe aonde iniciar essa síntese. Ela não sabe em qual parte do genoma, ela irá transcrever. Ela não sabe reconhecer isso sozinha. Quem irá indicar para ela esse ponto de início da transição serão os fatores gerais de transição. Tá ok? Então, basicamente, nós podemos citar aqui a Tata Binding Protein, que é o TBP, que na verdade é uma subunidade do fator de transição TF2D. Tá? A função da Tata Binding Protein é reconhecer a região do Tata Box, que é uma região consenso, né, uma região bastante conservada nos promotores de eucariotos. Tá? O Tata Binding Protein ele está associado, ele na verdade é uma subunidade do fator TF2D. Tá? O TF2D ele é um dos primeiros fatores que se liga ao promotor no início da transição, e a função dele é recrutar um outro fator chamado TF2H. Tá? E o TF2H, por sua vez, ele vai ter uma função de helicase, certo? E também ele vai atuar fosforilando a RNA polimerase, fazendo com que essa se desloque através da dupla fita de DNA, abrindo essa fita de DNA através da atividade helicásica desse TF2H. TF2Z também tem uma atividade helicase também, ok? Tanto o TF2H como o TF2D. O TF2E e o TF2F, eles têm uma função de impedir com que a RNA polimerase ela se associe a regiões inespecíficas desse DNA. Ou seja, eles atuam ali como moléculas que reforçam a especificidade de ligação dessa RNA polimerase ao promotor. Essa ligação ela é específica devido à RNA polimerase em si? Não, ela é específica devido ao direcionamento que esses fatores de transição dão à RNA polimerase. Tá ok? Bem, como eu disse a vocês, né, o TF2, o Tata Binding Protein, que é uma porção, uma subunidade do TF2D, tem a função de reconhecer o Tata Box, que é uma sequência importante, né, que está localizado em torno da região menos 30, né, região menos 30, menos 10, né, e essa TBP, Tata Binding Protein, vai se ligar, né, a essa região conservada, essa região consenso nos promotores, recrutando o TF2D, que por sua vez vai recrutar a TF2H e assim iniciar o processo, recrutar toda a maquinária de transição e iniciar o processo de transição propriamente dito. Então é uma etapa importante para o início da transição em si. Então basicamente nós temos aqui, ó, então a Tata Binding Protein, ela vai reconhecer o Tata Box na região ali de menos 30, menos 20, menos 10. Né? Ela vai recrutar, ela está associada ao TF2D, que tem uma função de helicase que inicialmente vai abrir um pouco essa fita. Mas TF2Z também vai recrutar TF2H e também a RNA polimerase em si, né, que irá fazer, né, iniciar nesse processo de polimerização. Na verdade, vai direcionar a RNA polimerase para o sítio mais um de transição, aonde de fato ela irá iniciar o processo de transição daquele gene. Ok? Bem, além dos fatores gerais de transição, nós temos os fatores específicos de transição, que são proteínas, né? Além dos fatores gerais que eu mencionei aqui na tabela anterior, são proteínas que se ligam a promotores específicos, né? Em eucariotos, cada gene é controlado por um promotor, né? Porém, nós temos genes que estão relacionados com processos muito específicos. Por exemplo, aqui nessa figura, nós temos aqui processos como o metabolismo de lipoproteínas, metabolismo de glicose, síntese de lipídios, né, processos pró-inflamatórios, processos que ativam o crescimento celular, né, que ativam mitose, que ativam apoptose, né, processos antagônicos, né, e esses processos todos eles são regidos por genes, que por sua vez são regidos por quem? Por promotores. Então, diante disso, nós temos promotores específicos para genes relacionados a processos específicos. Então,
se nós temos promotores específicos, nós deveremos ter também fatores de transição, transelementos específicos que se liguem a esses promotores específicos, né? E aí eu cito para vocês como exemplo a proteína P53, que é um fator de transição, que é uma proteína que se liga ao promotor, que se liga ao DNA, ativando quem? A expressão de genes relacionados à apoptose. Então todos aqueles genes que estão relacionados a processos pró-apoptóticos são controlados por promotores cujo reconhecimento se dará através da proteína P53. Tá? Nós temos também outros exemplos também interessantes, né? Por exemplo, o fator de transição CMYC. Né? Esse fator de transição CMYC, ele é um fator de transição que se liga a promotores de genes relacionados com o processo de mitose, com o processo de proliferação celular, de crescimento celular. Então, toda vez que uma célula irá fazer mitose, irá crescer, irá se dividir, um tecido epitelial, por exemplo, um clone de linfócito B ou linfócito T que precisa se proliferar e realizar mitose, ter uma expansão clonal, o fator CMYC ele vai ser ativado. Por quê? Porque ele vai ativar a transição de genes que promove o crescimento da divisão celular. Né? No entanto, esse fator CMYC ele é sintetizado de uma forma inativa, uma proteína inativa, né? Porque ele não pode ser acionado a todo momento. E ele vai ser acionado como? Mediante a ligação de fatores de crescimento, né, que vêm de fora, de outros tecidos, que sensibilizarão essa célula-alvo. Esses fatores serão reconhecidos por receptores que, sendo ativados aqui por esse fator, desencadearão uma cascata de sinalização, de fosforilação no citosol dessa célula-alvo, né, levando à ativação de mensageiros secundários, que, por sua vez, levarão à ativação da proteína CMYC, que estava inativa, né, ela será fosforilada e passará a ser um fator de transição ativo. Sendo um fator de transição ativa, ela passará a fazer o quê? A reconhecer a sequência do promotor de genes que levam essa célula à divisão celular, o processo de mitose. Esse fator de transição já ativado ativará a transcrição desses genes, e esses genes, por sua vez, sendo expressos, levarão à produção de proteínas e enzimas que farão com que essa célula entre em divisão celular. Então, o que eu ilustrei para vocês aqui, basicamente, é uma via de sinalização celular que tem como resultado a ativação de um fator de transição que levará, por sua vez, à expressão de genes específicos, para um processo específico. Tá? Então, essa matriz sinal, ativação de fatores de transição, expressão gênica, ela é um pilar do processo de sinalização celular. Tá? É a célula respondendo a nível de expressão gênica a fatores externos. Tá? Basicamente por vias de sinalização que ativam o quê? Fatores de transição que ativarão, por sua vez, a transição de genes específicos. Ok? Isso é muito importante de nós termos em mente esse mecanismo. Isso existe para vários tipos celulares, para vários processos celulares, melhor dizendo. Né? Todo processo celular específico ele ocorrerá dessa forma. Né? Ativando genes específicos mediante a ativação de fatores de transição específicos. Ok? Bem, depois da etapa de iniciação, nós temos a etapa de alongamento da cadeia, que na verdade basicamente será a RNA polimerase, já mediante a ação helicásica do TF2H, abrindo ali a duplex de DNA, e a RNA polimerase ali fazendo a síntese, né, da cópia da fita codificadora, uma cópia de RNA dessa fita codificadora, usando a fita de DNA molde, né, para isso, para polimerizar. Então, basicamente, nós temos aqui, né, o DNA, né, a região do promotor, a região do sítio mais 1, né, de transição. Inicialmente, a Tata Binding Protein ela reconhece a região do Tata Box, ela recruta o TF2D, que por sua vez vai recrutar uma série de fatores de transição basais, TF2B, TF2F, TF2E e TF2H, que por sua vez vai ter uma atividade helicásica. Tá? A TF2H ela tem uma atividade importante que ela vai fosforilar, né? Ela vai desenrolar a fita do DNA na região do promotor, ou seja, ela vai ter uma atividade helicásica, aqui nesse caso, abrindo essa fita do DNA na região do promotor, e ela vai também fazer o que, pessoal? Fosforilar a RNA polimerase. Quando ela faz isso, ela ativa essa RNA polimerase, e aí por uma questão de repulsão de cargas, como nós temos aqui muitos fosfatos nessa porção aqui da RNA polimerase, e o DNA ele é fosfatado, ele tem cargas negativas da ligação fosfodiéster,
por uma questão de repulsão de cargas, a RNA polimerase começará a migrar ao longo do DNA, né, abrindo essa fita mediante atividade helicásica do TF2H, né, que também tem uma atividade helicásica, né, e abrindo essa fita, a RNA polimerase começará a ter acesso ali ao DNA molde e fará, né, a cópia da fita codificadora usando o DNA molde, né, como molde, obviamente. E assim se dará a síntese do transcrito primário. Certo? Bem, prosseguindo então a etapa de alongamento, né, essa etapa ela se dará até o término, né, da transição, né, que se dará, né, depois da transição da porção 3' TR. Tá? O término da transição em eucariotos, pessoal, infelizmente ainda não é muito bem compreendido, tá? Mas possivelmente, né, alguns fatores, né, atuam ali, algumas sequências na porção 3' TR desse gene que codifica o transcrito, né, levará, né, à dissociação, à desestabilização desse complexo ternário, levando à dissociação da RNA polimerase do DNA molde. Tá? Basicamente seria isso. Mas não se sabe qual o mecanismo, né, que vai levar, né, a essa terminação da transição em eucariotos. Ele é muito pouco compreendido até o momento. Bem, é conhecido, né, que algumas moléculas atuam como toxinas, né, inclusive toxinas até como venenos, né, para nós seres humanos, porque atuam inibindo a ação da RNA polimerase. Uma dessas toxinas, né, é interessante notar, é a alfa-manitina. A alfa-manitina é uma toxina, né, bastante complexa, a estrutura dela, inclusive, aqui na figura, né, produzida pelo fungo Amanita phalloides, né, que na verdade esse cogumelo, né, Amanita phalloides, né. E esse cogumelo é altamente tóxico devido à presença de altas concentrações dessa alfa-manitina, né. Basicamente ela vai atuar inibindo, né, a ação da RNA polimerase, né, e assim levando o indivíduo, né, a óbito. Né? O indivíduo as células serão incapazes de transcrever genes ali. Nesse caso, então, muitos processos cessarão na célula devido a essa toxina. Tá? Em várias toxinas de fungos, né, tem essa função inibitória, né, tanto sobre RNAs polimerases como sobre proteínas também, sobre a maquinaria de síntese proteica também, inibindo ribossomos, inibindo, né, a expressão gênica. Bem, uma vez obtido o transcrito primário, né, como eu disse a vocês, em eucariotos, né, não basta apenas produzir o transcrito primário, ele precisa passar por um processo de processamento, né, estrutural. Né. Basicamente, esse processamento do transcrito primário em eucariotos, ele se dá de 3 formas, como eu mencionei a vocês. Ele se dá através do processo de splice alternativo, que consiste na excisão dos introns e reunião dos exons, que podem, por sua vez, serem recombinados, né, entre si, num processo chamado splice alternativo, certo? Também nós teremos a adição do cap 5' e da cauda poliar, cuja função, né, será basicamente proteger esse RNA mensageiro de sofrer degradação quando da sua presença no citosol, né, porque no citosol nós temos exonucleases 5', 3', que podem hidrolisar esse RNA nesse sentido, 5', 3', e exonucleases 3', 5' que podem fazer hidrólise no sentido oposto. Né? Então, o cap 5' e a cauda poliar, elas servem também para poder aumentar o tempo de meia-vida desse RNA mensageiro em eucariotos. Lembre-se que em bactérias o RNA mensageiro então, tem um tempo de meia-vida muito pequeno, é apenas 3 minutos, é muito pouco tempo que esse RNA mensageiro fica ali disponível para ser traduzido. Já em eucariotos, esse tempo deve ser maior, devido aos processos, né, de controle que esse RNA passa. Então, essa estabilidade do RNA mensageiro de eucariotos, ela se deve, né, à presença do cap 5' e a cauda poliar. Ok? Então, o cap 5', né, nesse caso, ele consiste num nucleotídeo modificado, né, na verdade é uma guanosina, uma 7-metilguanosina, né, ligada à última base na extremidade 5' desse RNA mensageiro. Porém, essa ligação é uma ligação totalmente fora do comum. Por quê? Porque ao invés de ser uma ligação fosfodiéster normal, com apenas um fosfato, é uma ligação formada por 3 grupamentos fosfato. Ou seja, é um linkage, né? é um link, né, formado por 3 fosfatos, formado por um trifosfato. Ou seja, uma ligação totalmente diferente, né, que não pode ser reconhecida pelas exonucleases, 5' e 3'.
Hexanuclease simples em 3' basicamente é especializada em hidrolisar a ligação fosfodiéster. Por isso que ela é uma hexanuclease, certo? Quando a enzima ela se depara com uma ligação trifosfato como essa, o sítio ativo não consegue reconhecer. Então, isso protege, né, a extremidade 5' do RNA mensageiro de ser clivado por essas enzimas. Ok? Bem, a outra modificação pós-translacional que o RNA mensageiro de eucarioto sofre é a adição da cauda poliar. E o que acontece? Na extremidade 3' do transcrito primário, né, nós temos uma região conservada, né, que é uma região que tem essa sequência aqui, ó, AA, U, AAA, tá? E essa sequência é uma sequência de clivagem da extremidade 3' UTR, do transcrito primário. Então, o transcrito primário de eucariotos possui essa sequência conservada, ou uma sequência consenso, né, que varia em torno dessa sequência aqui, tá? Que tem como consenso essa sequência. O que acontece? Isso aqui é uma região 3' TR, né, que é uma região que não é mais traduzida. Então, o que acontece? Essa região ela serve como um ponto de clivagem. Aqui, logo após ela, esse RNA mensageiro sofrerá uma clivagem, certo? E após a sua clivagem, né, a enzima polimerase, né, ela fará a polimerização, né, de uma cauda poliar que pode variar de 20 a 200 nucleotídeos de adenina a partir dessa sequência consenso aqui. Então, uma vez que uma endonuclease ela cliva aqui essa sequência conservada AA, aqui nessa porção 3', né, após essa clivagem, a polimerase fará a síntese de uma cauda poliar a partir dessa âncora 3' aqui. Colocando aí de 20 a 200 adeninas, uma poliadenina aqui na extremidade 3'. E essa poliadenina também ela tem uma dificuldade de ser reconhecida por hexanucleases 3', 5' que podem fazer a degradação do RNA no sentido oposto aqui, 3', 5'. Tá? Então atua também como uma proteção a esse RNA mensageiro de eucariotos. Bem, a outra modificação, né, que o RNA mensageiro de eucariotos sofre é a questão do splice. Como eu disse a vocês, os genomas eucarióticos possuem uma densidade genômica baixa, né? E muito disso se deve também à presença de introns, que são sequências não codificadoras que estão internas às sequências proteinogênicas, sequências que codificam proteínas. São sequências que estão internas a esses genes, certo? E em muitos casos até interrompendo a sequência ali que codifica a proteína. Então, após a síntese do transcrito primário, ou do pré-mRNA, faz-se necessário a excisão desses introns e união dos exons, porque os introns eles não codificam proteínas, eles não possuem sequências codificadoras, códons, que levam a uma sequência de aminoácidos que gera uma proteína com função. Então, é necessário que eles sejam retirados do pré-mRNA para que se dê origem ao RNA mensageiro maduro. Tá? E esse processo nós chamamos de splicing, que é a retirada dos introns e reunião dos exons. Ele pode ser um processo simples, onde todos os introns são retirados e todos os exons são reunidos, como também ele pode ser um processo mais sofisticado, onde não apenas ocorre a retirada dos introns, mas também a reunião, as diferentes combinações de exons diferentes, né? Então, em muitos casos, né, essas diferentes combinações de exons que ocorrem no espaço alternativo irá gerar, na verdade, versões diferentes de uma mesma proteína, certo? Então, olha só que interessante. Enquanto que em bactérias um gene, né, ele pode codificar várias proteínas, porque é um RNA mensageiro policistrônico, em eucariotos nós temos que um gene codifica uma única proteína, porém, essa proteína pode apresentar diferentes versões, né, diferentes isotipos dessa proteína. Exemplo, professor, anticorpos. Então eu posso ter, o gene codifica um anticorpo, uma proteína com função de anticorpo. Porém, as regiões variáveis do anticorpo, elas se devem ao espaço alternativo, né, gerando ali uma variabilidade de isotipos de proteínas com aquela função específica. Ok? Isso é muito comum em eucariotos. Ok? Bem, e como se dá o processo de splice? O splice ele é catalisado, né, por ribonucleoproteínas, chamadas de snRNPs, tá?
E é um exemplo, inclusive, de ribosima, na verdade, uma ribonucleoproteína, uma proteína associada a um RNA catalítico, que são os pequenos RNAs nucleares, certo? Basicamente, eles são da forma o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Aqui o 3 não está aqui representado. Mas qual que é a função dessas ribonucleoproteínas? É reconhecer as sequências, especialmente a sequência GU, que está na porção 3' de alguns exons, e uma âncora que é codificada, né, que é caracterizada por uma adenina, certo? Aqui na região do intro. E essas sequências são reconhecidas pela U1 e pela U2, que fará a catálise que iniciará o processo de excisão desse intro, nesse caso, né? E as ribonucleoproteínas U4, U5, U6, elas catalisarão, né, a junção do exon A com o exon C, nesse caso, um espaço alternativo, né? Mostrando de forma mais específica o que seria, nesse caso, a excisão do intron, dessa forma. O que seria, nesse caso, o processo de splice. Basicamente, né, essas ribonucleoproteínas, elas codificam, elas catalisam, melhor dizendo, duas reações de transesterificação. Então, a primeira reação de transesterificação, ela se dá entre, né, essa adenina hidroxilada aqui, certo? Naquela região, como sempre vocês, do intron, e esse fosfato ligado à extremidade 3' desse exon. Então ela vai catalisar um ataque nucleofílico dessa adenina aqui a esse fosfato, gerando uma espécie de laço, né, aqui nesse caso, cujo resultado será a quebra dessa ligação fosfodiéster, certo? E simultaneamente, essa primeira reação de transesterificação, né? E simultaneamente, né, essa enzima ela vai catalisar uma segunda reação de transesterificação, aonde essa extremidade 3' desse exon aqui que foi gerada, que foi liberada, irá atacar nucleofilicamente esse fosfato da extremidade 5' desse exon 2 aqui, formando, né, uma nova ligação entre esse exon, a porção 3' desse exon em vermelho, com a porção 5' desse exon em rosa, gerando uma nova ligação fosfodiéster unindo esses dois exons e, como consequência, retirando essa sequência intrônica aqui, né, na forma desse laço. Então, basicamente, essa seria a reação, as duas reações, né, de transesterificação catalisadas por essas proteínas, por essas ribosimas nesse caso, por essas ribonucleoproteínas. Bem, como eu disse a vocês, o processo de splicing em eucariotos ele pode se dar de uma forma mais sofisticada, que é o splice alternativo. E esse splice alternativo, ele basicamente consiste na recombinação de diferentes exons contidos em um gene, né, que contém, né, vários exons nesse caso. Então, não somente os introns serão retirados, e basicamente o processo de splice nesse caso não será a simples reunião dos exons, mas também será, né, a recombinação de diferentes exons contidos no mesmo gene. Eucariótico me refiro, obviamente. Então, por exemplo, eu posso ter a recombinação, a união de todo, por exemplo, uma proteína com um gene que contém 5 exons, por exemplo. Eu posso ter a reunião dos 5 exons formando o isotipo A dessa proteína, certo? Eu posso ter também, né, a recombinação entre os exons 1, 2, 4 e 5, pulando o exon 3, e ter uma versão B dessa proteína, um isotipo B de uma proteína com a mesma função. Então lembra que em eucariotos, no splice alternativo, ele vai gerar o quê? Proteínas, uma mesma proteína, porém isotipos diferentes da proteína. A função vai se manter, porém o isotipo da proteína será diferente. Como globinas, várias globinas de uma mesma família, anticorpos, nesse caso, com diferentes especificidades, né? Então a função se mantém, porém a variabilidade, né, o isotipo da proteína ele é alterado. Tá? E nós podemos ter também uma terceira possibilidade, né, várias, né, outras, mas para exemplificar apenas, onde nós, além dos introns, é excisado o exon 4 e recombinado o exon 1, 2, 3 e 5, gerando uma outra proteína, um outro isotipo da mesma proteína. Ok? Isso ocorre em eucariotos constantemente. Um exemplo aqui que nós temos para finalizar a aula, né, seria, né, a questão da alfa-tropimiosina, né, que é um gene presente, né, nos diferentes tipos de musculatura lisa, esquelética e cardíaca,
né? Porém, os isotipos de alfa-tropimiosina expressos em cada tipo de musculatura lisa, esquelética e cardíaca são diferentes. Por que os isotipos são diferentes? Porque ocorre espaço alternativo, que recombina, né, os diferentes exons que formam o gene dessa proteína, né, gerando isotipos diferentes de alfa-tropimiosinas. Tá? A função se mantém, porém o isotipo da proteína muda. Então, por exemplo, essa recombinação aqui desses exons vai gerar alfa-tropimiosina do músculo estriado, né? Essa recombinação que combina esse exon aqui, um pouco maior, corresponde nesse caso à alfa-tropimiosina da musculatura lisa, e assim por diante. Tá? Também outros tecidos, né, que não necessariamente têm uma função de musculatura, né, como por exemplo as células nervosas, terão essa alfa-tropimiosina por ser um componente do citoesqueleto também, nesse caso. Então outras combinações estarão, ou seja, outros isotipos dessa enzima estarão presentes em tecidos, né, totalmente diferentes, como por exemplo o tecido nervoso, né? Então isso é muito comum, né, em células eucarióticas, né, há diferentes recombinações de exons levando a diferentes isotipos de uma mesma proteína. Ok? Um exemplo clássico, só para a gente poder finalizar, né, nós temos no fígado a hexoquinase, que é uma das principais enzimas da via glicolítica, a primeira enzima da via glicolítica, que se chama glicoquinase, certo? E nós temos na musculatura esquelética a exoquinase, né, que também tem a mesma função, certo? Porém, né, ela tem uma atividade diferente, ela vai ter, ela está num tecido diferente. No fígado já seria a glicoquinase, tá ok? Bem, finalizando então, uma outra etapa também determinante, né, que finaliza o processo de transição e que dará início logo após o processo de tradução, que falaremos na próxima aula, é o transporte desse RNA mensageiro maduro, já que sofreu splicing, que sofreu a adição do cap-5' da cauda poliar. Ele precisa ser transportado agora, após esse processamento, para o citosol, a fim de ser traduzido, pela maquinaria de tradução, pelos ribossomos. Então, o processo de transporte desse RNA mensageiro ele se dá pela associação desse RNA mensageiro a proteínas que mediarão esse transporte, né? E uma dessas proteínas são as proteínas do tipo poly-A binding protein, né? Que são essas proteínas em verde aqui, ó, que se ligarão à cauda poly-A e que estabilizarão essa cauda poly-A, né, e catalisando o seu transporte através do complexo do nucleoporo. Né? Então, basicamente, nós temos várias outras proteínas que se ligam aqui também ao RNA maduro, estabilizando esse RNA maduro, certo? Né, impedindo, né, que ele sofra associações com outras sequências de RNAs, o pareamento, impedindo também, protegendo esse RNA de sofrer qualquer tipo de quebra ou de hidrólise, né, por endonucleases, certo? E também, né, as proteínas ligantes de cauda poly-A, as poly-A binding proteins, estabilizarão a cauda poly-A. Então, somente a RNAs associadas a essas proteínas que sofreram todo o processo de modificação pós-traducional, a adição do cap-5', da cauda poly-A, processo de splice, né, poderão, né, serão reconhecidos, melhor dizendo, pelo complexo do nucleoporo. Então, o complexo do nucleoporo ele tem uma função não apenas de transportar o RNA mensageiro do núcleo para o citosol, mas sim de reconhecer aqueles RNAs mensageiros que sofreram adequadamente o processo de modificação pós-traducional, adição do cap-5', cauda poly-A e splicing. E essas proteínas auxiliarão, né, o reconhecimento dessas modificações por parte do nucleoporo. Então, somente RNAs que sofreram as modificações devidas conseguirão passar, né, pelo complexo do nucleoporo e serem exportados então para o citosol, aonde serão traduzidos. Ok? E a tradução do RNA mensageiro em proteínas nós falaremos na próxima aula. Ok? Então, dúvidas escrevam nos comentários abaixo. Nos vemos na próxima aula em tradução. Forte abraço, fiquem todos com Deus e bons estudos.